Amigo, O que que eu faço agora? Go with. abre modo apresentação. Tá, acho que já. Não, saí, só um pouquinho. Saí, né? Saiu. Uhum. Tá, então vamos de novo. Ai, o que que eu fiz aqui? Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu fiz uma bobagem aqui, mas já Tranquilo. aparece aí para vocês. Tá aparecendo. Tá, para mim é que não tá aparecendo aqui, só um pouquinho. Pra nós tá aparecendo. Tu colocou em compartilhar tela? Botei compartilhar tela. Bom, eu agora não tô, eu tô aqui no meu modo de apresentação. Vamos ver aqui no Zoom. Tu tem que. Tá, tu tá Tá. espelhando aqui pra nós. Aí. Tá? Então tá. Então vou Uhum. começar. Sou a Juliana Meirelles. Eu sou fisioterapeuta graduada desde 2005 pelo IPA. E o meu interesse pela terapia manual, ela começou mais ou menos em 2008, quando eu fiz a formação de reeducação postural global com o professor Carlos Barreiros. Daí, por um tempo, eu fiquei trabalhando com essa técnica e outras técnicas, né, que é outros cursos que eu fui fazendo. E em 2020, em função da pandemia, eu conheci um grupo de São Paulo, né, que a gente fazia reuniões online e, Ah, não sei. e Não sei então se. começou a, a falar sobre dor e lá eu conheci um fisioterapeuta, osteopata, que falava muito sobre a fáscia e eu comecei a me interessar cada vez mais. Fui fazer o curso com ele de libertação das fáscias em São Paulo. E ali virou uma chave, assim, mas eu saí desse curso querendo mais. E aí foi quando eu realmente conhecia, já conhecia a FAB, então fiquei acompanhando, e ano passado foi que eu fiz o curso, né, das disfunções das fáscias, e desde lá é o que eu trabalho todo dia, e, e- e tenho muita satisfação. Bom, o caso que eu trouxe hoje foi um caso bem interessante. Para mim foi. Ju, Oi, tu tá passando teus slides aí? tô. Ou não? Tá. Então, pra nós não tá. Tu tira do modo apresentação e coloca de novo, porque daí vai entrar pra nós. Ah, tá bom. Então eu paro de stop share, é isso? Isso, e aí coloca de novo. Tá. Então vamos lá. E agora? Tá aparecendo, tá mexendo no mouse, né? Tô. Tá, isso aí. Pode abrir em tela cheia e tocar ficha. Tá aparecendo agora? Ainda não, muda o slide aí, deixa eu ver. Tô mudando aqui. Ai, aqui. Não. Tenta ir mudando ali nas janelinhas do lado ali, Ju. Janelinhas do lado. Vou parar de novo. Quem sabe vai indo sem. Aí, foi. Tá, para mim tá num slide apresentação de caso. Qual é que tá para vocês? Confere, isso aí. É isso aí? Tá. Uhum. Então,
E agora para mim. Aí. Bom, ah, paciente, um masculino, 30 anos, casado, procedente de Porto Alegre, profissão contador, me relatou que ficava muito tempo sentado. Ele chegou para mim em agosto de 2023 com um diagnóstico de lombalgia e dor na sacroiliaca. Aí, o histórico dele foi o seguinte: em março desse mesmo ano, o paciente ele se envolveu num acidente de carro, que a batida foi frontal, o carro dele bateu de frente com outro carro, e ele relata que sentiu uma pressão muito forte no abdômen, mas que saiu do carro, viu que não estava cortado, não tinha nada, e foi para casa, né? Foi para casa, dormiu, no outro dia ele acordou com muita dor lombar, que ele não conseguia, né, não conseguia levantar da cama, e aí ele resolveu então procurar uma emergência, e nessa emergência fizeram um raio-x, constatou-se que não tinha nenhum tipo de fratura, foi medicado, né, com uma injeção de diprospan, e, e foi aconselhado que procurasse um traumato, né? E foi o que ele fez durante a semana, né? Foi no traumato, o traumato pediu uma ressonância magnética, que não apresentou nada, né? Não apresentou nenhuma alteração. Ele medicou com Tandrilax e pediu para ele seguir a vida, né? À medida que ele conseguisse, que era a vida normal, porque a princípio não tinha nada ali estruturalmente que justificasse a dor. Foi isso, né, o que ele me comentou. Aí a dor, ele comentou que a dor ela aumentava e diminuía, aumentava, diminuía, aumentava, diminuía, mas e que ele foi percebendo que a mobilidade dele foi diminuindo ao longo desse tempo. Então, tu imagina, de março até agosto. E ele relatou que resolveu procurar um outro tipo de tratamento, porque ele pratica jiu-jitsu, e numa das práticas ele ficou pior. Tá? Então, essa foi a avaliação estática, né? Vocês observam que dá para perceber que tem uma projeção, né, do tronco, e bem lateralizado, e agora eu vou, um ombro bem elevado, ombro direito. Bom, aí o meu raciocínio clínico, né? Que eu imaginei, assim? O que eu levei em consideração? O paciente, ele teve um impacto muito forte na região do abdômen, né? E a partir desse momento, como não tinha nenhum tipo de não teve nenhuma outra lesão, visceral, o que eu imaginei, né? A face, ela uma das propriedades da face, da matriz extracelular, é a absorção e a dissipação de força, né? E a minha hipótese foi que a energia do impacto foi a causadora da modificação, da densificação da face toracolombar. E pensando, né, que a face toracolombar anatomicamente ela vai de T12 até em extensão até a altura de S2, S3, e que a borda do sacro é uma região onde a gente tem muita terminação nervosa livre, inervações proprioceptivas e nociceptivas, e que também passa muitas linhas, né? As linhas das cadeias musculares. E então o que eu imaginei? Bom, ele está com um grande cinturão ali, restringindo todo o movimento dele, e principalmente uma modulação que ela está alterada em função dessa densificação. Foi o que eu imaginei, né? E o meu pensamento foi justamente uma intervenção que modificasse o tecido facial densificado, melhorando o deslizamento das cadeias musculares que passavam por ali, que é um grande centro de força, né? O vídeo,
eu vou confessar que eu não sou grande captadora de imagens, eu tenho uma certa dificuldade. Mas a gente percebe que ele não tem uma dissociação de cinturas, ele caminha em bloco, né? Quando ele não fazia muita flexão nem extensão quando ele chegou, né? Querem que eu vou passar de novo? Não. Bom, o que que eu pensei para esse paciente, né? Primeiro eu fiz o teste de inibição, então eu pedia para ele fazer a flexão, os movimentos de tronco, extensão, inclinação, e coloquei a mão tanto na face tóraco-lombar quanto na região anterior, e isso melhorava um pouco, né? Os movimentos. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhei, utilizei a técnica de mecanotransdução, primeiro com as mãos cruzadas para ir adaptando o tecido, e depois eu trabalhei com uma técnica que eu gosto muito, que é uma mão no sacro, né, na região sacral, a outra mão na região da cicatriz umbilical, e aos poucos eu coloco uma carga oblíqua de 45 graus e vou fazendo um cisalhamento passivo, pedindo para ele respirar, e depois eu peço o movimento ativo de membros inferiores e membros superiores. Também trabalhei com a liberação do diafragma, e a frequência que ele fazia o tratamento era uma vez por semana, e ele conseguiu fazer 4 semanas. Então, foi um mês que eu consegui trabalhar com ele. Na segunda sessão, ele já teve uma redução bem importante da dor, o que também melhorou um pouco a mobilidade dele, mas ele já não tinha dor. E esse foi o resultado final, assim, que a gente conseguiu, que eu, né, trabalhando com ele, e o que eu gostaria de ter trabalhado mais, principalmente com a melhora da mobilidade de membros inferiores, os próprios movimentos de movimentos cruzados, as cadeiras cruzadas, mas infelizmente ele não conseguiu mais, em função de trabalho, ele não conseguiu mais comparecer a, a físio. E a minha conclusão né, pensando nisso, é justamente, né, a face ela é um órgão sensorial que ela tem uma inervação própria, e muito maior do que o músculo, e isso justifica um pouco porque que estruturalmente, né, ele não tinha nada muscular, mas sim de alteração no músculo, e sim era o que estava recobrindo toda essa musculatura, né, essas cadeias musculares. E é o que a gente já sabe, né, que o sistema nervoso central está muito mais interessado em saber o que está acontecendo na face do que no músculo. E esse caso, para mim, foi muito legal, assim, de imaginar, né, porque esse grande impacto, né, que muitas vezes os pacientes, eles não têm essa real noção de quanto o impacto ele pode modificar, alterar a viscoelasticidade, a matriz extracelular, e isso ser uma fonte de nocicepção e de dor. Gente, foi super rápido. Era isso. Fico à disposição de perguntas. Aí, parabéns, Ju. Ai, Foi. obrigada. Tava nervosa, né? Muito, eu eu me desafio. Mas esse que é o bom, sabe? É uma coisa que às vezes a gente entra no nosso modo, a gente entra no nosso casulo, né? E aí a gente fica na nossa zona de conforto. É difícil isso aí. Eu falo por experiência própria, assim, sabe? E eu trabalho muito sozinha também, daí acabo eu assim, eu tenho a minha rotina e tá ótimo, eu tô ali, tô ótima, né? Mas Sim. eu acho importante essa troca. Confesso que para mim foi muito bom, porque eu vi a importância da captação de imagem, de ter esses dados, sabe?
porque é importante ter registrado, né? E a gente ter esses dados acho que faz crescer cada vez mais a nossa profissão, principalmente a nossa área de atuação, que a gente é apaixonado, né? Que eu acho que quem trabalha com fáscia não tem como não se apaixonar, né? Isso é fato. Tá. Quantos atendimentos tu fizeste nele? Dois, três? Quatro, Quatro? Quatro quatro. atendimentos. Faz quanto tempo? Isso foi agosto, ele ficou comigo até setembro. Aí ele parou, Uhum. Uma vez por eh, semana eu tô atendendo. uma vez por semana. Uma Uhum. vez por semana. Show. E aí ele melhorou, ele ficou bem. Muito, ficou muito bem. Eu acho que ele teve assim uma. Eu acho que uma das coisas de ele não ter voltado foi que ele teve uma melhora muito grande. Ele ficou um período grande, né? Imagina, de março até agosto, né? É muita Sim. coisa. E, e, e então, assim, ele logo na segunda sessão ele disse: Olha, diminuiu muito a dor. E a gente daí foi, junto com a diminuição da dor, também ganhando a mobilidade. E Uhum. daí, em função, né? Tu sabe que é que nem eu falo, né? Paciente é bicho triste, né? Porque eles chegam pra gente gritando de dor, né? Morrendo. Ai, morrendo ali, me ajuda. E começa a melhorar, aí tu propõe o tratamento, eles começam a melhorar, eles começam a bater asas. É o que a gente quer? É, né? Mas não tão Mas rápido, né? Porque tinha tanta coisa para melhorar ainda. às vezes a gente fica, né, com um gostinho ali de, pô, eu podia ter feito outras. Eu, pelo menos, fico assim, quando um paciente melhora, né? E geralmente são uns casos muito legais, né? Sim. Agora, por exemplo, eu tô atendendo uma paciente que ela me procurou por dor no quadril, né? Ó, agora que eu consegui entrar com o meu outro aqui pelo notebook. Não, olha. Ela me procurou por dor no quadril, né? E eu fiz a avaliação e mais um atendimento. E ela já tá batendo asa, né? Então, aí, bah, é legal, né? Porque que nem o caso desse paciente é muito interessante. É muito, né? Eu também Ele sofreu gostei. um trauma, né? Porque não é só um trauma físico, né? Pensa o que que passou nesse sistema nervoso autônomo nessa hora que ele sofreu esse acidente, né? A gente sempre fica, meu, será que eu vou morrer? O que que vai acontecer? A gente entra num estado de, não é de sobrevivência, né? De atenção. Então, isso foi extremamente traumático emocionalmente também para ele, E eu acho que né? o que foi pior, conversando, porque ele era um cara muito tranquilo. Eu acho que uma das coisas também, impressão minha da melhora, foi que ele tinha uma cabeça. Mas o que ele ficou mais assustado foi que ele ficou que ele percebeu que ele poderia não conseguir mais praticar o esporte que ele gostava. Foi ali, depois disso, que ele resolveu que, ok, então se eu não fizer nada, talvez eu não consiga fazer o que eu gosto, Uhum, né? exato. Então, porque até então ele estava convivendo com essa dor, né? E daí quando ele realmente, porque também é um esporte que eu não sou profunda conhecedora de jiu-jitsu, né? Mas eu acredito que também seja um esporte que tenha um trauma, né? Sim. Enfim. Mas ele era um cara que tinha uma cabeça bem boa. E eu acho que isso também foi um aspecto que foi importante, positivo para essa melhora rápida dele, né? Sim. E quando ele estava passando por esse processo, né? Porque ele falou que ele sentiu uma pressão muito forte ali. Sim, Quando, na hora, tipo, na tua avaliação, assim, o que que tu perguntou para ele, assim? Perguntou como é que é o fluxo intestinal, como é que é a sim, rotina dele, eu sempre né? Explora pergunto. um Eu, pouquinho isso mais para nós, porque, assim. o que que né, levando em consideração a história, tá, tinha tido um trauma direto, aí, claro, e bem foi um trauma.
Tá. Aí eu perguntei, eu sempre pergunto como é que é o sono, se tá dormindo bem, se como é que é o sistema gastrointestinal, se tem algum tipo de sensibilidade alimentar, ah, como é que é a evacuação. E ele, não, a dor ela tá, a dor me dificulta para dormir, mas eu durmo. Eu durmo, eu demoro Uhum. para dormir, mas eu durmo. Tá, e daí como é que tu acorda? Tu acorda disposto? Sim, acordo disposto, acordo bem, mas como eu fico muito tempo sentada, no final do dia, ela, a dor ela tá mais intensa, né? Então eu vi ali que não tinha muita coisa de sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico dele tava se autorregulando, né? Por Uhum. isso que eu entendi. Bom, então o que deve ser bem especificamente é essa densificação na face toracolombar que está ainda segurando ele, né? E, mas geralmente na avaliação eu pergunto se questão de irritabilidade, se está passando por algum estresse mais intenso, há quanto tempo, se sim, quanto tempo, né? Há quanto tempo que não dorme. E, então isso faz parte da minha rotina, assim. Sim, show. Legal. Alguém tem alguma dúvida? Peraí que eu tô escutando eu aqui também. Peraí, agora acho que deu. Alguém tem alguma dúvida? Queira colaborar, comentar algum caso seu que achou parecido? Deixa eu ver aqui nos nossos participantes. Olha só, Lu, tu tá aí, Lu. A Lu. Bom, o perrengue que eu, só para a gente contextualizar, olha como são as coisas, né? Bateram no meu carro hoje atrás, Olha, né? Olha que assim, engraçado, né? Bateram no meu carro atrás hoje e na hora da batida, isso foi a 1 da tarde, mais ou menos, meio-dia e meia por ali. E eu andando assim, e o cara no celular. E ele veio, não viu que o trânsito foi parando parando. e afundou, me afundou ali. Só que no momento da batida, eu fiz o famoso que a gente fala, né? O chicote, Chicote. né? E na hora eu senti um gosto muito forte de metal na boca. E aí, só que fiquei bem, assim, sabe? Deu, sabe? Parece que a gente fiquei um pouquinho tonta, assim, só que foram tudo coisas momentâneas, assim, nada que precisasse, talvez, chamar SAMU, enfim, né? E, bah, né? Saí do carro, tudo resolvi. Mas aí a gente entra na questão do trauma, né? Como que o meu sistema reagiu em relação a isso, né? E cada um age de uma forma, reage, na verdade, de uma forma diferente, né? Agora, o depois, se vai acontecer alguma coisa ou não, se eu vou continuar sentindo gosto de metal na boca, aí qualquer coisa eu Tem que corro pro esperar um HPS. pouquinho, né? É. É, Como é que tu vai estar amanhã? como é que eu vou estar amanhã, né? É, no caso desse Então, paciente, ele começou a sentir dor no outro dia. Então, ele disse, eu saí do carro, vi que, né, não estava cortado, estava caminhando. Então, eu entendi é que estava tudo bem, que o prejuízo tinha sido só material, né? material, exatamente. Mas a gente não sabe como que isso vai repercutir, assim, né? É, E, bom, eu falo por experiência, assim, que eu já tive algumas batidas já, né? Enfim, isso mexe, né? Mexe bastante com o nosso psicológico, assim, com a nossa psique, né? E sabe, na hora, pode não, falar. não termina que tu estava falando, depois eu conto um outro Não, caso que eu não, não tenho. que o engraçado, assim, o quanto isso, depois, assim, a única coisa que eu fiquei sentindo foram meus cotovelos, né? E se a gente levar para uma questão mais psicocomportamental, né, é as nossas incertezas, né? E agora, né? O que vai ser, né? E a lombar, que nem ele foi te procurar, porque ele tinha medo de perder, ter que parar com o jiu-jitsu, Uhum. né? Peraí, deixa eu desligar aqui um microfone aqui.
Ele tinha medo de parar com o jiu-jitsu, né? Então, são os afazeres que ele precisa fazer, mas ele não sabe como e não sabe se vai dar, né? Exato. Trava mais. Trava. Tu manipulou o diafragma, né? Sim, Tu consegue voltar lá nas imagens para nós, Ju, para a gente ver as linhas ali? eu vou compartilhar de novo, tá? Vamos ver Tá, se. vamos voltar lá nas imagens, lá, vamos explorar mais elas ali. Aqui. Uhum. Aí, apareceu? Peraí, deixa eu abrir em tela cheia aqui no notebook para mim, que daí eu vou conseguir ver melhor, que daí como abriu agora. Uhum. Tá. Ó, ali à esquerda é a foto de como ele chegou. Ah, não é, tá. É a primeira avaliação, né? Isso foi quando ele chegou. Tá. Esse conjunto de quatro, infelizmente, eu não sabia que ele ia parar, senão teria feito. Eu só fiz uma posterior, mas enfim. Uhum. Nessa foto ali, frontal, ele parece que tá com. Pode ser pela rotação de tronco, né? Que tu comentou que ele tem, né? Exato. Mas É, parece que o pé não tá alinhado ali. não, parece, Mas a sensação que me dá é que ele vem, ó, com o pé, com a perna direita, né? E bem na região aqui do abdômen, ele já corre, ele parece que ele faz uma translação do tronco, assim, né? Mas que vem desde lá isso, do pé. E aqui, isso, exatamente. mas não é bem uma rotação. Ele tem, parece que o centro de força dele, ele está projetado mais para o lado esquerdo, tá? Uhum. E o ombro direito, na realidade, é o que estava mais elevado. Porque se a gente for observar nas laterais, ele não tem tanta rotação assim. É, É ele tem porque um pouquinho. não parece ser uma lateroflexão, né? E é bem essa inclinação mesmo. É uma inclinação, a sensação que é mais uma inclinação, não é tanto uma translação, mas uma inclinação. Uhum. E aqui, ó, também o joelho direito mais fletido. É, ali até na visão frontal, ele parece ter até um varo quase, né? À Isso. direita. Uhum. Interessante. Não sei se é um pouco mais, um pouco varo, assim. E ele tinha depois muito encurtamento de cadeia posterior, que era uma coisa que a gente estava trabalhando para melhorar. Mas eu queria fazer todo um trabalho de Ah, rotações de certo. tronco com ele. É, tem algo ali da linha lateral também que ia dar pra Então, mexer. assim, uma das coisas né, eu, em função disso, assim, também trabalhei a questão do diafragma dele. Porque Sim. eu vou passar ele deambulando, ó. Ele não faz dissociação de cintura. Ó, pum, ele vai Uhum. Tu tem aí? Vai passar para nós, de novo? não tá aparecendo para vocês? Não. Tá ainda parado no, nas Vamos lá. fotos dele. Vou tentar voltar só um pouquinho. Para mim tá andando. Não, acho que tu vai ter que compartilhar de novo, hein? Tá, vamos. Vou compartilhar de novo, sem problema. Vai me falando aí.
Tá, o teu mouse a gente tá vendo. Uhum. E agora? Não, ainda não. Ainda não? Não? A gente, é só. Não, não. Alô? Maíra, tá aparecendo? Oi, tá aparecendo sim. Esse foi o dia da avaliação também. Tu Hum, não tinha feito intervenção, ou já? já. Foi, eu atendi, avaliei, atendi e fiz esse vídeo. Ah, entendi. Tá. É, ele já ficou bem mais organizado, né? Bem mais, né? Mas igual, ó, ele não tem dissociação de cintura. Hum. Sei também se tava meio tímido. Ah, pode ser também, né? Tu não chegou a testar. Ele tem alguma cicatriz? Não, não tinha cicatriz. Não tinha cicatriz. Mas Tá, tu só tem observa que essas ele tatuagens. é só as tatuagens. Tá. Vocês observam que tu ia falar? Não sei o que que vai falar. Ahn, claro, né? É que tu fizeste 4 atendimentos. O bom é que ele melhorou. Então, show. Alguém quer dar alguma contribuição, comentar algum caso seu? Tem alguma dúvida? O pessoal tá tímido hoje. Mas é isso aí, Ju. É, Ah, a prática clínica. A Otamira comentou, eu achei super obrigada, interessante. obrigada, Né? obrigada. Isso é. A nossa prática clínica é assim, né? A gente às vezes almeja um tratamento, a gente tem um plano de tratamento, né, pro paciente, só que nem sempre ele adere a isso, né? Ou que nem É. a gente comentou lá no início. Eles vêm, eles percebem que eles estão melhorando e vão bater asa, né? Uhum. Uma vez, logo no início da graduação, eu tive aula com a Cras, Cristiane Cras. Aham. Ela nos dava cinesioterapia. E imagina, a gente era cinesioterapia o quê? Segundo, terceiro semestre, eu acho. Acho que sim, Então, a segundo, gente era uns terceiro. fedelhos na fisioterapia, né? E ela falou assim, chegou na sala de aula e falou assim, falando, né? Como é que vocês vão tratar o paciente de vocês? E ela falou assim, porque vocês já têm que tratar o paciente virado para a porta. E eu, sabe, e para te ver como isso me marcou, porque eu tinha na minha cabeça que o paciente ele tinha que ficar, a gente é o fisioterapeuta, já que muitas vezes o paciente ele carece de uma atenção do médico, ele vem e acha em nós. Isso era o meu pensamento da época, entendeu? Sim, E eu, como assim? Eu não posso ser assim com ele. Mas cada dia mais eu vejo o quanto a gente precisa fazer com que esse paciente seja mais independente. exato. E uma coisa, Talvez ensiná-los a conviver com a dor, né, em alguns casos,
Outros fazer com que eles entendam o processo, internalizem certas coisas e mudem e mude padrões, né? Mas nem sempre a vida como ela é. Às vezes a gente idealiza algo para o paciente e nem sempre ele adere, que foi esse caso. Eu tenho certeza que tu tinha mil ideias. Milhões. Eu venho trabalhando muito com, inclusive, a educação do paciente no sentido do autocuidado, do automanejo, né? Então, dentro de um raciocínio clínico, aos poucos, eu vou ensinando, procuro não encher o paciente de cuidados, né? De autocuidados, de exercícios, mas eles já saem com alguma coisa para fazer em casa, né? E a minha expectativa é que eles venham melhor na próxima sessão. Às vezes acontece, às vezes não, né? Geralmente, quando não vê, não tive melhora nenhuma, tá? Mas como é que foi? Conseguiu fazer? Ah, pois é. Tem uns que, né? E às É, vezes o próprio caso ele demanda um pouquinho mais da gente, né? Mas é importante que a gente coloque o paciente dentro do tratamento, né? Que ele entenda que ele é um agente também responsável pela melhora dele, né? perfeito. É isso aí. Uhum. Tu sabe que agora tu me lembrou de uma outra paciente que eu atendo e ela tem artrite reumatoide, ah, ela tem artrose, assim, severíssima, assim, de joelho, né? E, claro, né, eu atendo uma outra paciente que também, ela tinha um caso, só para contextualizar, né, severíssimo de artrose de quadril e ela se livrou da cirurgia. Caminha, sem dor, faz exercícios, tudo um pouco, ela claudica um pouco, né? Porque a gente Uhum. sabe que tem perda, sim, de material ósseo ali, né? Sim, E essa paciente da artrose de joelho, eu chego lá, ela começa, ai, 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 ai. Eu falei, gente, isso não pode ser. Pensei comigo, né? A gente sabe que. Aí logo eu, né? Toda viking, né? E toda vez. aí ela vem, né? Daí ela, ai, 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 tá doendo muito, tá doendo muito. Eu, tá, não, vamos, né? Acolho, converso. Ela me Sim, pergunta mil vezes a mesma coisa. Ela pergunta quando que ela vai ficar boa. Eu respondo sempre a mesma coisa, que eu não tenho como dizer, porque daí eu vou estar sendo charlatã se eu disser que ela vai ficar cem sim, por cento, que ela vai caminhar, que a perna não vai estar mais torta, que a deformidade vai sumir. E ela quer que eu responda essas coisas, sim, né? E ela deitou eu trabalho muito a manipulação vagal com ela, manipulação dos 5 diafragmas, né? Porque eu achei um estudo maravilhoso que fala que a artrite reumatoide, ela sim é uma desautonomia, né? Ela é uma alteração do sistema autônomo. E aí eu trabalho bastante isso com ela, até porque ela é muito ansiosa, ela é controladora demais. Ela quer ter o controle, ela quer ter a certeza, né? E aí é uma paciente idosa, ela tem 82 anos, então é todo um contexto. Então eu faço todo aquele preparo o campinho, sim, faço ela respirar, porque isso é algo até interessante, porque dá para escutar aí? Ela fica sim. assim, ó, o tempo inteiro. Ai, que agonia. É muito agoniante. E aí eu faço ela respirar. Conforme ela vai respirando, isso vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E eu deixo ela teoricamente estável. Sim, Quando quando eu começo a fazer algum tipo de movimento com ela começa ai, 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 ai. Daí eu pensei, gente, será que é dor mecânica ou é dor central. emocional, né? Eu falei assim,
Ah, dona Lídia, eu vou fazer aqui pressionar aqui na senhora uns pontos de shiatsu, que é pra dor, né? E aí porque eu precisava ter certeza o que eu estou tratando, né? E aí eu pressionei uns pontos ali no tornozelo, eu falei, esse aqui é para dor no joelho. Eu toquei, juro por Deus, eu fiz isso aqui, ó. Ela tá aliviando, Ah! juro. E aí bom, a gente não pode desconsiderar a dor, né? Exato, A gente exato. não pode. Só que esse foi um jeito que eu encontrei, eu não gosto de dizer essa palavra, mas de burlar isso e entender o que realmente é dor dela, né? O que que é a dor que ela sente mesmo, dor mecânica, e talvez o que seja dor emocional, talvez, não sei É, se porque seria também. essa E a há quanto definição certa, né? tempo, né? Eu fico imaginando, te ouvindo falando da história dela, há quanto tempo que esse sistema autonômico está sem regulação? Há É, quanto tempo que esse sistema nervoso entendeu né, o externo como algo perigoso, né? Que foi exato. necessário que o corpo dela, o próprio corpo, né, pela artrite reumatoide, começasse a se proteger, né? Porque é uma doença autoimune, né? Então tem toda uma Perfeito. relação. E eu acho que hoje em dia é, é para nós, físios, é um entender isso e ir tratando esse paciente de uma forma de dizer, olha, não é só mecânico. Não é só o exame que está alterado, ele pode ser que ele esteja alterado, porque antes, olha, tem uma história pregressa nisso. Será que ele não alterou porque por causa em função de uma assim não conseguir respirar direito, de estar super ansiosa e fazer uma respiração mais apical e gerar toda uma disfunção, uma alteração no corpo em função disso, né? Eu acho que hoje em dia para mim isso é o mais, é o que eu levo mais tempo, sabe? Às vezes a avaliação eu fico muito mais tentando mostrar para eles essa situação que está ligada, porque não é só o bíceps, não é só o tendão, O mecânico, exato. não é só o mecânico, né? É um grande sistema e a gente não é que nem, né, a Fábio diz, a gente não é um empilhado de coisas, a gente é muita coisa, né? E tem Gente, é muita muito coisa. sistema que está interligado, e quem faz isso é a Fácia, né? Então, e, e- mas que bom que a gente está tendo ferramentas e momentos que a gente pode conversar sobre isso, porque eu acho que é uma angústia, eu acho que de quem está estudando, né? É uma angústia também, tipo, o paciente que tu às vezes cria uma expectativa e ele não avança, e daí tu fica pensando, será que é o meu tratamento ou é o que eu consegui chegar com esse paciente? Né? Existe uma barreira aí. Será que esse corpo está me deixando eu avançar mais ou não? Acho que essa, para mim, Exatamente. pelo menos, é uma angústia, né? Eu fico sempre nessa dualidade, né? Será que é a minha Não, técnica? perfeito. Será que que tá Per- aí, né? Qual é a balança disso? Perfeito, João, perfeito. E se nós, quanto fisioterapeutas, né, não só quanto fisioterapeutas, mas quanto profissionais da saúde, nós não nos questionarmos, sempre vai ser o mais do mesmo, o Uhum, paciente não melhorando, né? uhum, E eu vejo agora que eu literalmente, né, tô mergulhando na questão do ensino, assim, e lendo muito, eu vejo que ah, quantos a fisioterapia, né, ela vai muito além, né, muito além do que a gente consegue ver e muito além do que imagina se nós fisioterapeutas eu já penso assim, aí tu imagina a sociedade como um todo, né? O quanto a fisioterapia ela é importante, né? De demais. sermos profissionais de primeiro contato, de
ah, estarmos ali com o paciente e fazermos a diferença. Às vezes a gente para e pensa assim, tá, mas como é que eu vou ajudar um paciente? O que que eu vou fazer para um paciente diabético, né? Como que eu posso ajudar? Ou que mais que eu posso fazer? A gente pode fazer muita coisa. Muita coisa, né? Eu também acredito nisso. E às vezes, dependendo, eu acho que isso é pacientes um pouco mais idosos. É a sensação que eu tenho, que muitos, não é uma, mas é que parece que tem uma desconexão do corpo com, sabe, com a mente, sabe? Tem, E com certeza. o quanto a nossa intervenção e o quanto a gente, com a palavra, a gente. Mas olha só, antes chegou assim, por isso que é importante, eu acho que ter alguns instrumentos para a gente ter um início e um depois. Por isso que isso é uma coisa que eu estou pensando para a minha clínica, né? Para dizer, olha, Uhum. tá melhor. Ah, mas eu não me sinto melhor. Mas e aos poucos eles vão se conectando, eles se reconectando com eles mesmos, né? Perfeito. Isso daí tu me lembrou uma frase que a Fábio fala nos cursos, né? Que o idoso e o adolescente, eles não se reconhecem. É exatamente isso que tu falou. Uma coisa não encaixa com a outra, porque a É, mente, muitas vezes, do idoso, ele voando, mas o corpo tá padecendo. E é, aí fica aquela desconexão, fica aquela coisa que não encaixa. que O não adolescente encaixa. é, o adolescente é a mesma coisa, né? É um corpo, entre aspas, novo, que ele não conhece, e aquele burburinho de hormônios dentro Ah, deles, e lidar com. Bom, tu tem um adolescente em eu tenho um casa, tu sabe, adolescente em né? casa, né? E foi muito louco, assim, observar isso nele, porque é pouquíssimo. Agora ele já tá melhor, tá? Mas ele teve um período que ele cresceu muito. Gente, ele não conseguia caminhar sem tropeçar, sem cair. Porque era uma Sério? coisa, parecia, não, parecia ele não, ele caminhava, mas assim, sabe, caminhando se atrapalhava. E, mas agora já entrou. Mas tu vê, né, que louco? Eu digo, mas gente, o que que tá acontecendo com ele? Será que eu tenho que levar no neuro? Eu pensei, vamos dar mais um tempo, que eu acho que é só um tempo de De ajuste organização. aí. Isso. Aí. Show de bola. Ninguém. Hoje o pessoal tá tímido ali, né? Mas, Eu quero Ju, comentar alguma coisa. ah, vai Ah, lá, vai lá. Vocês falando sobre o fazer o paciente entender o que ele está passando e o que é realmente a lesão dele. Hoje eu atendi uma paciente e ela chegou para mim na avaliação e eu sempre deixo eles falarem o que eles querem falar, o que eles foram lá para falar primeiro. Eu sempre dou esse Sim. espaço aberto para eles no início da avaliação. E ela começou. Ai, que eu tenho hernia de disco na cervical, tenho hernia de disco na lombar. O médico falou que eu não posso trabalhar, me tirou do emprego. E já tem 4 anos isso que eu não trabalho. E que essa hernia de disco não me permite movimentar. E foi falando, e foi falando. E aí eu perguntei para ela o que ela estava fazendo de tratamento. Ela falou, não, tô tomando os medicamentos. Ao longo desses 4 anos, eu sempre fiz fisioterapia. Ela é de outra cidade e ela fazia na cidade dela essa fisioterapia. E aí eu Uhum. fazia lá e agora eu mudei pra cá, porque lá não estava dando muito resultado. E aí ela tinha levado umas ressonâncias. Peguei, falei, agora é minha vez de falar, né? Foi explicando para ela, fazendo algumas perguntas e orientando ela dentro daquilo do caso dela. Eu gosto muito de pegar o exame e mostrar para o paciente o que que realmente está acontecendo. E eu peguei o exame dela e falei, ó, aqui, essa é tal vértebra, essa é tal vértebra, você tem um abaulamento discal neste local. Porém, nós, fisioterapeutas, não conseguimos intervir diretamente aqui, mas nós vamos intervir na musculatura, no seu movimento. Se a senhora fizer um exame, às vezes, daqui 2 anos, depois do tratamento, vai estar ter a mesma O mesmo achado. alteração aqui. Porém,
a sua qualidade de vida, a sua movimentação vai estar muito melhor. Expliquei questão de sobrecarga. E aí ela virou para mim e falou assim: gostei de você, porque desses 4 anos ninguém nunca parou e me falou o que que realmente tinha aqui. Só falavam, você tem uma hérnia de disco e tem que tratar. Mas nunca falavam o que que é essa hérnia de disco, o que que ela causava, o que que Uhum. realmente ia tratar, se a intervenção era muscular, se era óssea, porque até então ela estava tratando a hérnia de disco. E ela falou assim, eu nunca entendia por que que me passava um exercício para o braço, para a perna. Porque Ah, se o meu problema era na lombar, era no pescoço, para que que eu ia fazer exercício? Então, assim, ela parou assim e pensou, gente, realmente tem uma lógica aqui. Porque outras pessoas são de músculo, de fáscia. Ela saiu de lá maravilhada. Falou assim, vai dar certo agora." eu acho que quando faz sentido para o paciente, quando ele sai com aquilo fazendo sentido para ele, a gente já ganhou ele. A gente ganhou, ali a gente teve o encaixe, né? Ah, que é importante eles também entenderem. Tem uns que não querem, né? Mas tem uns que é importante fazer sentido o que a gente está falando. É. O que é importante também, né, é a gente tirar. O paciente ele chega muito ansioso, né? Ele chega com o diagnóstico, não chega o paciente, chega o diagnóstico, né? E eu cansei de pegar laudos, de pegar exames e botei para o lado e fazer exatamente isso, escutar o paciente e dizer para ele tirar isso tirar os véus, né? Desmistificar isso, que ele não é o diagnóstico, ele é o seu fulano, ele é a dona ciclana, e que o achado no exame de imagem pode ser, não é ocasional, agora não está me vindo a palavra, mas se eu fizer um exame talvez na minha lombar, eu não tenho, às vezes eu tenho dor lombar, tá? Mas se a gente pegar um paciente que não tenha dor lombar ou que não tenha dor cervical e etc, etc, e a gente for fazer um exame de imagem nele, as chances de nós encontrarmos algo pode ser muito grande ou não, mas se ele não tem nada ali, por que que ele tem dor? E será que a dor que esse paciente sente condiz com esse exame de imagem? Né? Então, ele é algo mais complementar, né, do que propriamente assim dar o veredito, né? E assim, Altamira, eu acho que tu tem que conversar bastante com ela, né? Dizer que muitos pacientes, né, têm talvez um exame de imagem até pior e não tem dor, né? E como tu falaste, daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai fazer o exame de imagem e vai ter os mesmos achados, ou até pior, mas o que importa é a função. Essa paciente do joelho, ela vive com o exame de imagem. Eu acho que ela dorme debaixo do travesseiro com ele. E ela quer saber se eu vou. E eu não estou mentindo quando eu digo curar, porque ela fala esse termo, tu vai me curar. E aí eu falo, eu não curo ninguém, né? Não sou curandeira, né? Quem vai se curar é que nem a Ju falou, é o paciente, é tu fazer com que o paciente assuma a sua responsabilidade também. Eu costumo dizer para o meu paciente que eu sou só a tia do parquinho, que eu vou lá e abro o portão e quem vai brincar vai ser eles, né? Dar essa independência, e isso tu vai ver que vai mudar muito com essa paciente, Otamira, quando tu empoderar ela. Porque até agora só teve quem catastrofizou ela. Não pode trabalhar, não pode, não pode, não pode, né? É só não pode, não, 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 não. Então, tu precisa reverter isso daí. Então, eu acredito, né? Posso estar errada, mas eu acho que um dos teus, das tuas condutas com ela tem que ser isso, desmistificar e empoderar ela.
tu pode, né? Porque a gente sabe que paciente com dor lombar tem um fator biopsicossocial muito elevado. A gente não sabe. Pensa, ela não pode trabalhar, né? Que mais que ela falou que que ela não podia? Fazer força. Fazer força, ela até comentou, tipo, eu tenho filho e neto. Aí eu não posso fazer as coisas de casa, tipo, o médico falou assim, não, você não vai esforçar, lavar a casa, essas coisas assim. Aí eu falei, como que eu perguntei pra ela, e como você brinca com seus netos? Ela, eu quase não brinco. Eu Quantos falei, anos tem essa paciente? eu vou conferir. Mas tu tem que pensar o seguinte, né? Se provavelmente se tem neto, já é uma paciente que tá para idoso, né? Assim ou não, enfim. Mas tu pensa, tem toda a questão do envelhecimento, que eles acham que estão ficando velhos e vão ficar, não é inúteis, mas eles já ficam mais ociosos, eles não têm uma ocupação. Aí essa paciente, ela tem dor porque ela não pode fazer, ela não pode trabalhar, ela não pode pegar, fazer força, ela não pode limpar a casa, ela não pode brincar com os netos. De que vale viver então, Não, e né? o não exercício, não faz, a gente já sabe que movimento é vida, né? Movimento, o não uso do corpo também é um fator que gera dor, né? Que Que, gerador, perfeito. e Exato. a 40 fraqueza. anos. Gente, é Gente, nova. Não, 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 não. Agora que É muito. eu não mais tinha nova que nem, eu, gente. eu não tinha nem olhado a ficha a idade dela, não tinha me atentado. Gente. A hora que eu olhei aqui no cadastro, falei, gente, mas ela tem 40 anos. E realmente, ela não parece ter 40 anos, ela parece até ser mais velha. Ai, Acredito até por conta dessa falta de movimentação, essa falta de brilho no olhar mesmo. Sim, lubrificação ali da face, ó, tem que, não adianta, movimento. Movimento, empoderar e corresponsabilizar ela, né? Porque senão isso eu a acho que isso carga é bem toda. importante, né? É também mostrar que o paciente ele tem responsabilidade com o seu tratamento, né? E eu sempre brinco, eu não tenho tempo para fazer exercício. Eu digo, nossa, mas se a gente não tiver 5 minutos para né, para se cuidar, temos um problema. Isso é um problema sério. Maíra também sou meio a viking às vezes, sabe? Eu sou bem do teu time. Eu digo, então temos um problema sério aqui. Um melhor com os vikings, gente. Ai, ai. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer trazer algo? Se não, vamos encerrando. Encerrando. Ju, muito obrigada por Eu ter que aceitado o agradeço. convite. A gente teve um problema com datas, mas tudo se ajeita, né? E ano que vem tem, né? Se tu quiseres apresentar de novo, a ideia é que cada um, né? Até tu, Tamira, se tu quiseres, traz para nós, prepara. Eu já vou começar a abrir o calendário de 2024, né? Para a gente já ir organizando, né? E a Ju estava nervosa, eu falei para ela, fica tranquila, porque tá todo Foi mundo ótimo. aprendendo, Foi né? bem. Se eu não souber responder, vai ter algum colega que saiba, né? Qualquer coisa a gente recorre à mestre dos magos, que está sempre presente aí, né? A mestre da fáscia, A mestre da né? face. Aham. Qualquer coisa a gente recorre a ela, enfim, né? E o importante é a gente participar, a gente trocar, né? O que foi aprendido no curso, né? Não a gente colocar dentro da gaveta e foi só um curso para conta. E a gente sempre tem ferramenta, né? A gente sempre as ferramentas não ferramentas, mas assim, a gente sempre leva para a vida clínica, né? Sempre vai fazer sentido, né? Algum teste inibitório para mim é assim, nossa, é ouro, é ouro. É o que às vezes me safa de um caso que mais
que fica mais confuso. Então, ali o Eu, teste inibitório para mim é uma coisa que eu uso muito. sabe que agora tu falou em teste inibitório? Eu tô com um caso, é só mais um parênteses, assim. Talvez eu faça uma apresentação e traga isso para vocês. Gente, é muito legal o caso dele. Porque ele me procurou com dor no ombro, tá? Só que a sorte é que eu não tinha mais ninguém marcado para de manhã, né? Porque eu perdi não, né? Mas a manhã inteira, praticamente, tipo, das 10 ao meio-dia, eu fiquei com ele. Eu fiquei 2 horas com ele, Nossa. né? E uma hora foi só falando. Ele sentou na minha frente e começou papapá, 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 e eu, Eu gosto de uma conversa, né? Então eu vou dando corda, assim, sabe? Mas pra te ver que quando eu cheguei e fui tocar no corpo dele, a dor é no ombro direito, tá? E aí eu perguntei pra ele, tu tem alguma cicatriz? Ele, não. E eu, tá bom, né? Daí ele continuou conversando, falando, 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 e ele fazia assim, ó, e ele é bem viking, sabe? Ele é uma panela de pressão, literalmente. Que nem eu falo, homem de Deus, tu vai explodir uma hora. Tu precisa. Eu falo pra ele, sabe? E aí quando eu fui, eu falei, tá, agora eu quero que tu tire a tua camisa, que tu suba mais o teu calção pra que eu te olhe, né? Aí eu sempre coloco, a minha primeira vista com o paciente, eu sempre coloco ele de frente para a parede, porque ele já tá seminu, né? Ele vai ficar um pouco, pode ser que ele, ainda mais homem, né? Fica um pouco encabulado, enfim, então Uhum. coloquei ele de frente para a parede, e aí eu olhei uma cicatriz. Gurias, assim, eu acho que o que é 15, 20 centímetros, acho. Não, 20 é bastante, uns 15 centímetros. Assim, ó, do tamanho de uma caneta, tá? Uma cirurgia na lombar. Eu falei, Aham. que cicatriz é essa? Ele, isso aí faz muito tempo. Faz uns Hum. 20 anos que eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, né? Quando ainda se operava, né? E aí hum, tá, mas tu me falou que não tinha cicatriz. Ele, não, mas isso faz muitos anos, né? Eu falei, não, mas não importa. Eu falei assim, deixa eu ver uma coisa. Fui lá e fiz só um liftzinho ali, né, só encostei a mão praticamente na cicatriz e pedi para ele mover o ombro. E aí, Aham. cadê? E a, tô tratando a cicatriz dele, né? Obviamente, não vou esquecer de tratar aquele ombro ali. Mas assim, ó, inibiu dor, né? Parou de reproduzir os sintomas, beleza. Tem alguma coisa, né? E fora a questão familiar, assim, mais psicológica, né? Bem, assim, psicossocial, assim, sabe? Tá bem em evidência, sabe? E aí pum, né? Toquei ali. É muito legal, né? Quando a gente toca de Muito primeira legal. e inibe, mas outras vezes a gente tem que ser Sherlock Holmes, assim, né? É, e às vezes tu vai fazendo o teste, aí nada modifica, e nada modifica, e nada modifica. Ai, chega a dar um desespero. É. Então tá, gurias, Muito muito obrigada. obrigada, né? Ju, um beijo, valeu, Obrigada. né? Eu te falei que não é o bicho de sete cabeças, viu? É, eu te agradeço muito o convite, foi muito legal, apesar do nervosismo, foi muito bacana mesmo. É bom, né? A gente ter essas experiências assim, né? Aham. É, Eu lembro, sair da zona de conforto é muito bom. é, eu lembro uma vez que a Fábio me convidou para fazer uma live, eu e uma amiga minha, que nós nos formamos juntas na uma live do Dia do Fisioterapeuta.
Mas eu suava mais que, sei lá, Ó. porco pra ir pro abate, gente. Eu suava, suava, suava. E eu falei, gente, eu nunca fiz isso e vai ser ao vivo, não tem como eu. Mas, sabe, a forma como a gente vai. Que a Fábio foi conduzindo, assim, foi deixando a gente mais à vontade, assim. Sim. E é boa essas experiências. Então Então tá, tá. Otamira, 2024, já sabe, né? Tá Então bom, tá. 2024 eu irei. Tá bem, então. Gurias, um beijo. Tchau, Boa tchau. noite para vocês. Tá? E até a próxima mês que Até a vem. próxima. Tchau, tchau.